Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Ponto de Equilíbrio. Hoje eu quero deixar com vocês mais um devocional, mais uma reflexão aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 1. Trabalhamos do versículo 1 ao versículo 7. Hoje eu quero trabalhar do versículo 8 ao versículo 12, que está escrito assim. 8:12. Portanto, não tem vergonha do testemunho do Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu, antes participa comigo das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e a graça que nos foi dada por meio de Cristo, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual destruiu a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade pelo Evangelho, do qual foi constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esse motivo sofro também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é o poderoso para guardar o meu depósito até que Ele venha. Paulo, como já falei, eu penso, se você não assistiu o primeiro devocional desta carta, vai para lá e leia. Eu tenho que trabalhar a segunda carta de Timóteo em espécie de devocional. Paulo, no versículo 8 deste primeiro capítulo de Timóteo, está praticamente falando de algo conclusivo. Portanto, não te envergonhes do Evangelho de Cristo ou do testemunho do nosso Senhor. Paulo está chamando Timóteo, convocando Timóteo a não se envergonhar do testemunho de Cristo, testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele diz mais ainda, e a não te envergonhares de mim mesmo, que sou prisioneiro seu. Quando nós pensamos aqui nas possibilidades com relação ao que Paulo está falando e por que Paulo está falando a Timóteo para não se envergonhar do testemunho de Cristo, surgem algumas possibilidades. A primeira delas, que alguns levantam, é a possibilidade de que Timóteo poderia ser, por ser tímido, poderia ter uma tendência de negar o testemunho de Cristo diante das possíveis perseguições. Eu penso que essa não é mais coerente. Tem uma outra possibilidade, que é a ideia de que Paulo já tinha sido abandonado por outras pessoas diante do contexto que ele está de perseguição. Os versículos 15 e 16 falam sobre isso, de dois homens que o abandonaram, ele fala de homens que o abandonaram na Ásia e menciona dois nomes ali, digamos, que agiram covardemente, portanto, ficaram com vergonha do Evangelho diante da situação que o Evangelho nos colocou. E a terceira possibilidade, que é a que eu acho mais coerente, é a de que, sabendo que Timóteo é alguém sério, como Paulo mostra nos versículos anteriores, versículo 5 e versículo 6, fala de uma fé genuína de Timóteo, Paulo faz o que então? Paulo recomenda a Timóteo a não se envergonhar do Evangelho. Por quê? Porque Paulo sabe que todas aquelas pessoas que levaram o Evangelho com seriedade, com piedade, com dedicação, que forem de fato discípulos de Cristo, vão passar por perseguição. Como ele está naquele momento? Ele está preso, porque o imperador Nero colocou fogo na cidade de Roma e acusou os cristãos como sendo quem fez isso, quem colocou incêndio na cidade. Então libera um edito e perseguem os cristãos. Pedro é preso, é morto, é crucificado e Paulo corta sua cabeça. E antes de se cortar a cabeça, Paulo escreve esta carta a Timóteo para motivá-lo, para encorajá-lo, para orientá-lo, para aconselhá-lo. Então, é muito nisso, na ideia de que gente séria, dedicada ao Evangelho, vai ser perseguida. E se não se envergonhar, pode correr até risco de morte. Então, diz que Timóteo não tem vergonha do Evangelho. Sendo alguém genuíno como você é, sendo alguém que vai levar o dom que há em ti, portanto, conclusivamente, o que eu vou te dizer, não tem vergonha do Evangelho. Por quê? Porque você poderá passar por perseguição como eu estou. E então Paulo diz o quê? E não tem vergonha de mim mesmo, que sou o quê? Prisioneiro de Cristo. Por quê?
Por que não tem vergonha de mim? Porque Paulo está numa situação vergonhosa. E quando eu falo de situação vergonhosa, não é que Paulo está com vergonha, é que a situação em que ele foi colocado, digamos, que o Evangelho o colocou, é uma situação de vexame, de perseguição, de humilhação, de infâmia. E mesmo assim, ele não se envergonha. Ele diz, e não tenha vergonha de mim. Por quê? Porque eu não estou preso porque eu cometi algum crime, ou porque eu falei alguma coisa, ou porque eu fiz alguma coisa vergonhosa. Eu estou preso por causa do Evangelho. É por isso que ele diz o quê? Eu sou prisioneiro de Cristo. Por que ele diz que ele é prisioneiro de Cristo? Porque ele está preso pela causa de Cristo. Ele está preso pela causa de Cristo. E então ele diz, olha, ao invés de se envergonhar de mim, faz o quê? Compartilha do meu sofrimento. Compartilha da minha aflição, que é uma aflição por causa do Evangelho. E ele então vai mostrar a Timóteo que o que o pode fazer compartilhar desse sofrimento, dessa aflição, é só o poder do Espírito de Deus, pelo poder do Espírito, pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus, digamos. Você vai conseguir compartilhar, participar do meu sofrimento, como? Pelo poder de Deus. Se não for pelo poder de Deus, não tem como você partilhar o meu sofrimento. Então, resumindo o versículo 8 aqui, a ideia é que Paulo recomenda a Timóteo a não se envergonhar, porque sendo ele um cristão genuíno, ele poderá passar por perseguição e, portanto, não deve ter vergonha de passar por perseguição, de negar o Evangelho de Jesus Cristo. Segundo, não se envergonhe de mim. Por quê? Porque eu estou aqui preso pela causa de Cristo. Não fiz nada de errado, não fiz nada mal que envergonha, mas é pela causa de Cristo. E terceiro, partilha comigo, ao invés de se envergonhar de mim e do Evangelho, partilha comigo do meu sofrimento, que só será possível pelo poder de Deus. E então Paulo agora, nos versículos 9 e versículo 10, vai mostrar a Timóteo por que ele não se envergonha do Evangelho. Qual é o fundamento, qual é a base para que ele não tenha vergonha? Ele diz, versículo 9, porque pelo poder de Deus, versículo 9, que nos salvou. Quer dizer, esse poder de Deus nos salvou. Segundo, que nos chamou para uma santa vocação. Terceiro, essa santa vocação não nos foi dada porque nós fizemos obras. Antes, nossas obras eram obras impuras, mas é pelo próprio desígnio de Deus, que pela sua graça fez isso antes mesmo dos tempos, desde a eternidade, que agora se materializou na encarnação de Cristo Jesus. E ele continua no versículo 10 com profundidade. O que é? Que fez o que? Esse evangelho fez o que? Destruiu a morte. Segundo, trouxe luz. Terceiro, trouxe vida. E quarto, trouxe a imortalidade pelo evangelho. Digamos, Jesus Cristo fez isso. Quer dizer, aquilo que Paulo está a pregar, aquilo que Paulo está a testemunhar, ele não tem vergonha disso. Por quê? Porque isso lhe trouxe salvação, isso lhe deu uma vocação santa. E isso pela graça desde a eternidade. Isso que ele está a pregoar, venceu a morte, destruiu a morte, trouxe luz, trouxe a vida e trouxe a imortalidade. Quem trouxe isso? O Evangelho. Como é que eu vou me envergonhar do Evangelho que me salvou, que me chamou, me vocacionou para a santa vocação, que venceu a morte, que trouxe luz, trouxe vida e trouxe a imortalidade? É como que se ele está dizendo, olha, ele continua no versículo 11 e 12, não, 11, no versículo 11 Paulo diz, é por causa disso que eu tudo sofro por causa disso. E ele então diz mais, e eu não me envergonho, tudo sofro, mas não me envergonho. É interessante que ao mesmo tempo que o Evangelho é a causa do sofrimento de Paulo, o Evangelho também é o fundamento para que Paulo não tenha vergonha, porque ele conhece o Evangelho e ele então vai encerrar dizendo, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu tenho colocado a minha confiança, eu sei em quem está a minha fé e eu sei que Ele é poderoso. Isso é extraordinário, porque Paulo sabe que seguir a Cristo com seriedade implica em perseguição. Mas
Nada das possíveis perseguições são tão poderosas para roubar de Paulo a firmeza de não negar a Cristo. E ele então quer comunicar com seu discípulo. Ele quer que Timóteo entenda isso. Ele quer que Timóteo tenha essa compreensão que ele tem de não se envergonhar. E aqui eu trago para nós, queridos, seguir a Cristo não é moleza. Seguir a Cristo não é água com açúcar. Seguir a Cristo não é isso que alguns pregam na internet, a teologia do coaching, a teologia da prosperidade, que Deus vai ter que te dar, que Deus vai ter que fazer, focado apenas em saúde, focado apenas no bem-estar material. Seguir a Cristo implica perseguição. Timóteo fala isso no capítulo 3, versículo 12. Se seguirmos a Cristo piamente, seremos perseguidos. E no contexto que eles estão, mais ainda, né? Seguir a Cristo é sobre ser colocado em uma situação de vexame, de vergonha, como Paulo está, mas ainda assim não ter vergonha, porque é honroso ser perseguido por causa de Cristo. É o que disse Jesus no Sermão do Monte: se alegrem quando o vosso nome for injuriado e forem perseguidos por causa do meu nome, porque fizeram assim com os profetas, e grande é o vosso galardão. Essa é a ideia de Paulo, de não se envergonhar por causa do Evangelho, porque é honroso. Nada é tão honroso como isso, como pertencer a Cristo, pertencer ao Evangelho e ser testemunho do Evangelho de Cristo. Essa é a ideia. Timóteo, ainda que seja perseguido, não seja covarde, não negligencie, não abra mão, não se sinta envergonhado, porque é uma honra ser perseguido por Cristo. É isso, meu irmão. Talvez você, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, nos ambientes que você frequenta, você pode ser exposto ao ridículo por dizer que pertence a Cristo. Mas, meu irmão, não tenha vergonha de que todos saibam que você pertence a Cristo, ainda que isso cause a ti retaliação, portas fechadas e maus olhares, porque ser mal olhado, ser mal falado, ser desprezado por causa de Cristo é honroso. E como é que alguém consegue enfrentar isso e não ter vergonha do Evangelho de Cristo, ainda que a situação que ele está seja uma situação vergonhosa? Pelo poder do Espírito de Deus, pelo poder do Senhor. E só vai conseguir viver essa realidade de não ter vergonha, mas estar honrado, apesar da perseguição por causa de Cristo, quem compreender a tão grande salvação que o Evangelho traz, quem compreender a santa vocação que o Evangelho nos fez, nos convocou, quem compreender que essa convocação não foi porque a gente merecia, mas foi pelos desígnios, propósitos do próprio Deus, que fez isso graciosamente, desde a eternidade, antes mesmo da gente existir. Só consegue passar por isso quem compreendeu que o Evangelho, Cristo Jesus, venceu, destruiu a morte. Portanto, ainda que me matem, a morte foi destruída, foi vencida por Cristo, nele também venceremos. Cristo Jesus trouxe luz, o Evangelho traz luz, ainda que me coloquem em escuridão, em densas trevas, eu estou em luz, na luz que é Cristo. Cristo Jesus trouxe a vida, ainda que me matem, crendo nele. No último dia, naquele grande dia, ressuscitaremos, porque ele trouxe a vida. E ele diz mais ainda que o Evangelho também trouxe a imortalidade. Cristo trouxe a imortalidade pelo Evangelho, ou pelo Deus trouxe a imortalidade pelo Evangelho. Portanto, ainda que me matem agora, viveremos eternamente. E ele então vai dizer, é por causa disso que tudo sofro. Se eu compreendo isso, se eu compreendo a dimensão do Evangelho, tudo sofre. Por quê? Porque a minha fé não é uma fé superficial. A minha fé não é uma fé em algo frágil. A minha fé está fundamentada no Evangelho que é sólido. Versículo 11 ele diz, porque eu sei em quem depositei minha fé. Eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem eu espero. Eu sei em quem? No caso, Cristo. No caso, o Evangelho. É por isso que Paulo pode, apesar da perseguição, não ter vergonha e recomenda a Timóteo. Por quê? Porque ele sabe. E eu lhe pergunto, você sabe em quem você tem crido? Quando a gente sabe em quem nós temos crido,
Quando a gente sabe em quem nós temos de botar a nossa fé, e Ele é o nosso fundamento, é interessante. Cristo deve ser a causa das possíveis perseguições que passaremos, mas é também esse mesmo Cristo o fundamento para enfrentarmos as causas que podem vir. Olha como o Evangelho pode nos levar a passar por perseguição e nos colocar em situações vergonhosas, mas ao mesmo tempo nós podemos também não ter vergonha. Por quê? Por causa desse Evangelho. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, sabemos dos seus efeitos em nossas vidas e nele então podemos confiar e descansar. Enquanto alguns abandonam, alguns têm vergonha, enquanto alguns se acovardam, nós somos convocados a não nos envergonharmos do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, não te envergonhes do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Não te envergonhes, porque esse Evangelho destruiu a morte. Esse Evangelho trouxe luz para nós estarmos nas trevas. Esse Evangelho trouxe vida. Esse Evangelho trouxe a imortalidade. E esse Evangelho nos salvou e nos vocacionou, nos chamou para uma santa vocação, quando nem merecíamos, quando nem as nossas obras poderiam justificar isso. Foi pela graça de Cristo. Não te envergonhes do Evangelho, onde quer que você estiver, independentemente das circunstâncias que você estiver. Deus te abençoe, um abraço, curta, se inscreva aí no canal e compartilhe com outras pessoas. Até lá!